Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Dr. Domingos de Paula, cirurgião plástico, e vamos conversar hoje sobre prótese de mama, um assunto que interessa a todo mundo. Mas antes, vamos nos inscrever aí no nosso canal do YouTube, curtir nossa página do Facebook e nos seguir no Instagram, hein? Vamos falar sobre prótese de mama em 4 tópicos diferentes. Primeiro tópico, como eu escolho o tamanho da minha prótese? Isso é uma das dúvidas que mais as pessoas chegam aqui perguntando. Segundo tópico, onde coloca essa prótese? Ela vai ficar em cima ou embaixo do músculo? Outra dúvida muito importante. Terceiro tópico, onde é o corte? Posso fazer o corte debaixo do braço, debaixo da mama? Onde é o corte? E quarto e último tópico, as complicações dos implantes mamários, das próteses de mama. Então vamos lá, gente. Primeiro tópico, como eu escolho o tamanho do implante mamário? O cirurgião tem que se basear em 3 parâmetros, e você também, é claro, para essa escolha. O cirurgião se baseia na sua altura, no tamanho do seu tórax e no tamanho da base da sua mama. Por quê? Se você tem uma mama de base larga, um implante tem que ser grande. Se ele for pequeno, ele não vai levantar a sua mama, nem dar aquele colo bonito que você deseja, que é o que todo mundo deseja. De outro lado, se a sua mama tem uma base estreita, um implante pequeno já dá uma projeção grande. Então, se você tem uma amiga ou uma irmã igualzinha a você, só que uma tem a mama de base estreita e a outra mama de base grande, 2 implantes completamente diferentes podem ficar do mesmo tamanho depois, no final, dependendo do tamanho da base da mama. O que nós utilizamos, na realidade, o mais importante para o cirurgião é ter certeza que o paciente vai ficar satisfeito com a escolha do tamanho. Então, eu, pessoalmente, não uso aquele método de dizer, não, eu acho que baseado nesse tamanho, o ideal para você é X. Existem várias medidas, vários trabalhos científicos com medidas explicando o tamanho de tórax, tamanho da mama ideal e etc. Mas nós não nos baseamos nisso, nós preferimos que o paciente faça essa escolha olhando no espelho, ou a gente utiliza a simulação em 3D, em que é colocado um simulador 3D e o paciente, ao olhar, ele vê o tamanho da prótese nele próprio, ou nela própria, tá? Ou utilizando os medidores, que é um método muito mais, eu acho, muito mais eficiente, em que a pessoa coloca um medidor e vai olhar no espelho o resultado. Então, para isso, nós utilizamos esse tipo de medidor. Tá? Isso aqui é um medidor de 250 aproximadamente, e esse aqui de 550. Então, isso aqui não é uma prótese, porque a prótese é redonda. Isso aqui é o efeito que tem no tórax a colocação de uma prótese desta medida. Então, se você coloca uma prótese de 250, seu tórax vai ficar dessa forma. Então, você coloca isso no tórax, um sutiã em cima, vai olhar no espelho e vai ver como ficará um implante de 250 no seu tórax. Ou, no caso desse aqui, o de 550, você vai ter ideia de como vai ficar o seu resultado final. Então, na realidade, é claro que o cirurgião, eu dou opinião, porque a gente sabe o tamanho que vai ficar proporcional ou desproporcional, mas a definição, a escolha final é do paciente, tá? Sempre é do paciente. Então, aqui nós utilizamos esse sistema de medida. As próteses em si, todo mundo conhece, as próteses a gente diz são redondas, porque as próteses anatômicas, como essa aqui, isso aqui é uma prótese anatômica, elas não deixam o colo tão bonito, ela é mais baixa na parte superior e ela é mais alta na parte inferior, né? Então, ela deixa o colo um pouco baixo e as brasileiras gostam mais daquele decote bacana, daquele colo bonito. Então, para isso, a gente utiliza próteses redondas, texturizadas ou lisas, de acordo com onde ela for ficar, se é abaixo do músculo ou em cima do músculo. Em cima do músculo, a gente tem que usar texturizada, abaixo do músculo pode usar prótese lisa, já que não há risco de fazer contratura capsular, que é uma das complicações, né? Isso nos leva ao nosso segundo tópico, né? Onde colocar essa prótese, né? Já que nós estamos falando disso, em cima ou embaixo do músculo? Essa escolha não é bem da paciente, essa escolha é muito mais do cirurgião e vai depender de uma série de fatores. Nós colocamos em ambos os planos de acordo com cada caso. Por exemplo, se você tem a pele muito fina, e você coloca uma prótese no subcutâneo, ela vai ficar muito palpável, vai ficar muito aparente. Então você tem necessidade de fazer uma cobertura nessa prótese. Essa cobertura pode ser através de um enxerto de gordura ou da colocação da prótese embaixo do músculo. É o que a gente chama de dual plane.
São dois planos, ou envelope, em que a prótese é coberta na parte superior pela musculatura do peitoral. Então, porque o que acontece? A glândula mamária é um apêndice da pele, ela é uma glândula sudorípara modificada. E como tal, o lugar ideal de um implante seria atrás dessa glândula, na frente do músculo. É como tem um resultado mais bonito. Mas nem sempre a gente pode querer ficar com o resultado mais bonito. Às vezes você faz o resultado mais bonito, você também, se a pele for muito fina, se a pessoa faz uma contratura aqui, vai formar ondas, que são chamados rippling. E isso também só é corrigido colocando a prótese por baixo do músculo ou fazendo enxerto de gordura. Por isso, essa escolha, eu diria que é mais do cirurgião, no momento em que ele vê se há uma cobertura de mais de 2 centímetros, se há uma cobertura que pode ser usada no plano subglandular, então vamos colocar subglandular. Paciente pós-bariátrico sempre se coloca subglandular, é o plano de eleição, é o subglandular. E se o paciente tem uma pele muito fina, se você acha que a prótese vai ficar palpável, vai ficar com rippling, né, com aquelas ondas em cima, então você parte para a técnica do duoplane, você vai botar essa prótese então abaixo da musculatura, você vai abrir e levantar o músculo peitoral e colocar. A diferença de resultado? A prótese em duoplane, quando ela fica debaixo do músculo, ela não consegue ficar tão próxima aqui no meio, há uma separação maior pela limitação do próprio osso externo, né, porque o músculo acaba aqui, então você não tem como juntar tanto. E a segunda limitação que tem é que a parte do polo superior não fica tão bem definido quanto na subglandular, já que você tem um músculo em cima da prótese. Né? O ideal é que a gente sempre pudesse colocar subglandular, mas nem sempre é possível em todos os pacientes. Né? E isso nos leva ao terceiro tópico, então, né? Aonde é o corte? Bom, gente, existem 3 lugares clássicos onde se pode fazer o corte para colocar a prótese mamária. O mais comum, que é o submamário, né? Um corte de 4 centímetros no submamário, embaixo da glândula, é o que nós damos preferência, porque é um corte que fica rapidamente imperceptível, não se dá nem pontos na pele, a gente usa uma cola nessa região, é por onde a cirurgia é mais facilmente feita e é mais rápida, com menos chance de complicação. Quanto mais rápida a cirurgia, menor a possibilidade de complicações. Segundo lugar, bastante comum para a colocação de prótese, a gente utiliza em alguns casos específicos, como tuberose, etc., é pela areola. Então, quando você tem uma areola muito grande, tem que diminuir a areola, você aproveita, diminui a areola e faz a colocação do implante pela areola. Eu prefiro o subglandular porque, se você tiver uma cicatriz ruim, se por acaso acontecer da sua cicatrização não ser boa, é melhor que não seja na areola essa cicatriz marcada, que seja em outro lugar, como embaixo da mão. Então, por isso que a gente sempre dá preferência ao submamário. Mas fazemos muito também o areolar, principalmente quando tem que reduzir a areola ou a mama tuberosa, que exige que a gente corte umas traves e que tem que fazer, então, pela via periareolar. E ainda existe uma terceira via de acesso, que eu uso raramente, que é a axilar. Tem a vantagem de não ter marcas aparentes, mas tem uma série de desvantagens. A maior delas é que ela limita o tamanho dos implantes. O maior tamanho que se consegue colocar é de 300, e você tem uma dificuldade grande de fazer hemostasia também, já que você tem um espaço muito pequeno para poder acessar a área. Né? Então, se você tiver qualquer complicação, tipo seroma, alguma coisa, você vai ser obrigado a abrir uma segunda incisão pela frente. Por isso que é uma via que a gente só utiliza se o paciente fizer muita questão ou solicitar, aí a gente utiliza, explica os prós e contras e a gente usa também. Mas a nossa via de predileção é esse corte na região submamária com 4, 5 centímetros de tamanho, de comprimento. Né? E o que isso então nos leva então ao quarto e último tópico dos implantes mamários, que são as complicações. E não são poucas não. O implante mamário é uma cirurgia que pode dar muita complicação. Quando o resultado é bom, é maravilhoso, é ótimo, é sensacional. A cirurgia leva 45 minutos, o paciente está com vida normal no terceiro dia, são 48 horas de repouso, depois da vida praticamente normal, só evitando o esforço com o braço. Mas, quando dá algum problema, é complicado. Ou seja, se você tem um sangramento, um hematoma, se você tem um seroma que pode acontecer, às vezes a próstata é texturizada, como eu falei, a próstata é áspera, essa aspereza é porque ela consiga aderir aos planos. A pessoa faz exercício no pós-operatório, faz movimentos que não deve fazer, essa próstata de escola, você tem a formação de líquido naquela região, que é o chamado seroma. E aí é muito chato, tem que esvaziar várias vezes até você ter a resolução final disso.
e isso ainda pode levar a problemas mais graves mais tarde, como contratura capsular. Mesma coisa seria o hematoma. O hematoma também é das complicações imediatas mais comum, então você tem que esvaziar, tem que lavar aquela loja, algumas vezes tem que botar em centro cirúrgico, retirar a prótese, mas graças a Deus são menos de 1% a incidência desse tipo de complicação. E aí nós vamos então para a pior das complicações, mas todas são resolvidas, nenhuma delas leva a nenhum problema mais grave, que é a contratura capsular. Essa pode acontecer até 1 ano depois da colocação do implante, que não se sabe qual é a causa, acha-se que é por um biofilme, uma proliferação de bactérias na área da prótese, em que há uma cápsula retrátil que ela vai comprimindo a prótese, vai comprimindo, e aquilo vai dando dor e vai deformando esteticamente. O tratamento é a retirada dessa cápsula e a substituição dessa prótese. Também não é nenhum bicho de 7 cabeças que pode ser feito tranquilamente, né? Mas essas seriam as principais complicações do implante mamário. Fora isso, é uma cirurgia de um resultado, de uma gratificação dos pacientes formidável, talvez uma das cirurgias que maior gratificação deu aos pacientes. O resultado é imediato, você sai da sala cirúrgica feliz, satisfeita quando olha o resultado. E, gente, gostaram do vídeo? Então vamos lá, ó. Vamos se inscrever no canal da gente aqui, vamos lá curtir nossa página no Face e seguir no Instagram. E não esquece, de qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente vai responder a todo mundo. É só deixar no comentário. Vejo vocês no próximo vídeo.